E aí, pessoal, aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI, e nós vamos nesse vídeo resolver algumas questões sobre protocolos da camada de aplicação, especificamente da banca FGV. Então vamos nessa. Estamos aqui, vamos começar com uma questão de 2023 para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Defensoria Pública Estadual, o cargo é técnico apoio especializado, suporte de TI. Questão bem simples. Então, se você já assistiu a nossa aula sobre protocolos da camada de aplicação, vamos agora resolver questões. Uma camada de protocolo de redes pode ser executada em software, em hardware ou em uma combinação dos dois. A pilha de protocolos da internet é formada por 5 camadas: física, enlace, de rede, transporte e de aplicação. Os protocolos da camada de aplicação são... Então ele fala aí da arquitetura TCP, né, possivelmente, TCP/IP. Aqui ele traz um modelo com 5 camadas, como eu falo na aula. Lá eu trouxe uma de 4 camadas, mas eu falei que também pode ter de 5. E aí ele foi enumerando aqui de baixo para cima, né? Então, camada física, de enlace, rede, transporte e aplicação. Assim como eu falei. E os protocolos da camada de aplicação são... Quais são os protocolos da camada de aplicação? Lembram lá? O protocolo da camada de aplicação tem porta, né? Aqui não tem informação da porta. Mas a gente tem o FTP, que é File Transfer Protocol, transferência de arquivos, e o SMTP, que é um dos protocolos que a gente estuda mais aprofundadamente lá na nossa aula. Então, FTP e SMTP são protocolos da camada de aplicação, sim. Então, por enquanto, deixa essa aí. TCP, protocolo da camada de aplicação? Não, camada de transporte. Nós vemos que os protocolos da camada de aplicação eles funcionam em conjunto com os protocolos da camada de transporte. E aí você tem normalmente os protocolos de aplicação atrelados ou ao TCP ou ao UDP, ou às vezes com os dois. Mas TCP é transporte, TCP e UDP é transporte, SCTP também é transporte, FTP, aplicação, UDP, transporte, SMTP, aplicação, protocolo para envio de e-mail, IP, protocolo da camada de rede, né? Que vai permitir a gente definir o roteamento, que é a função da camada de rede. Então, questão A, questão dada, simples. Essa aí você não pode errar uma questão dessa na prova. Questão de 2021 da FunSaúde no Ceará, para o cargo de analista em TI, infraestrutura. Com relação ao HTTP, no contexto de aplicações web, assinale a lista que contém 2 dos métodos desse protocolo. E nós vimos lá na aula uma lista completa dos métodos do protocolo HTTP. E aí, quais que nós temos lá? Read, write, nada a ver, né? Start, end, não. Open, close, get, post. A questão essa aqui tá fácil, né? O get a gente usa para buscar recurso e o post para você enviar, para fazer um cadastro, né? Normalmente quando a gente tem ali também atrelado a um web service, a gente utiliza-se bastante esses 2 métodos. Os 2 podem ser utilizados para enviar recurso, né? O get manda os dados de um formulário, por exemplo, que você preencheu. Ele manda com os dados expostos na URL. No post, os dados eles vão no corpo da mensagem e eles precisam ser decodificados lá no destino. Então, get e post. Questão tranquila. Questão aqui da Banestes para analista em TI. No contexto dos métodos disponíveis pelo HTTP, quer saber quais os métodos são válidos aqui abaixo. Então vamos analisar. Get tem? Tem. Post tem também. E o put tem? Tem, para atualizar dados, né? Atualizar recursos e tudo mais. Então, tá ok. Vamos ver a próxima. A gente não pode... a primeira tá certa, é essa e tchau. Não. A não ser que você esteja lá faltando 5 minutos para acabar o finalzinho da prova, né?
Mas no começo, a primeira alternativa faz todo sentido, deixa ela de standby, vai analisar as outras também. Então, get tá ok, put sim, send não, post tem, read write não, put ok, set não, write não. Então é essa a primeira mesmo. Get, post e put. Questão da Banestes para analista em TI, que eu acho interessante. Ela aborda aqui um conceito que não é todo concurso que cobra, mas que é importante, né? Pode ser um diferencial aí. Então fala assim, o protocolo HTTP define um conjunto de métodos, ok, que a gente sabe, responsável por indicar a ação a ser executada para um dado recurso. O método HTTP é denominado idempotente se... Então, a palavra aqui é idempotente. O que é isso? Pessoal, que é basicamente quando uma ou mais requisições, quando, por exemplo, várias requisições, elas vão ter o mesmo efeito colateral de uma requisição só. Então não importa, se eu fizer uma mesma requisição uma vez ou 10 vezes, eu vou ter o mesmo resultado, vou ter o mesmo efeito colateral. Então isso é um método HTTP idempotente. Então, por exemplo, quando eu vou lá fazer a leitura, quando eu uso o método head, por exemplo, que é para ler informações de metadados. Então não importa se eu mando aquela requisição uma vez ou 10 vezes, eu vou ter o mesmo efeito colateral. Então isso não vai alterar o estado lá do meu servidor, ok? Então a questão, a alternativa correta qual é? As requisições em algum momento causam danos ou efeitos colaterais irreversíveis? Não. Requisições com cabeçalhos e parâmetros diferentes causam a mesma mudança no estado do recurso? Não é esse o X da questão. Toda requisição estabelecer um túnel? Não tem negócio de túnel não. O código de status for o mesmo entre requisições? Também não. Uma requisição idêntica puder ser feita uma ou mais vezes em sequência com o mesmo efeito enquanto deixa o servidor no mesmo estado. É isso aqui. Requisição idempotente. Beleza? Então, se você não sabia desse conceito, agora está sabendo. Questão da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul. Fala assim, Antônio é um estagiário de TI e quer saber como funciona o acesso às mensagens de correio eletrônico. Ele já entendeu que o software cliente é instalado no computador do usuário e o software servidor é instalado no servidor de e-mail. Em seguida, Antônio verificou que o acesso remoto ao correio eletrônico é realizado, respectivamente, por meio do protocolo e porta. Então vamos lá. Acesso às mensagens de correio eletrônico. Então está falando aqui de leitura, né? Como é protocolo para leitura de mensagem de correio eletrônico. Tá certo? O software tem um cliente e tem um servidor, modelo cliente-servidor. E aí, o acesso remoto ao correio eletrônico é realizado por qual protocolo e porta. Então, SSH é para quê? Isso aqui é para acesso seguro a um terminal remoto, né? Então, SSH não é para essa finalidade. HTTPS também não é para acesso a e-mail. Isso aqui é HTTP com o SSL, né? E a porta também é 443, não é 80. 80 é HTTP. Então, aqui 2 erros. POP3 é para leitura de e-mails? Sim, então deixa aí. E a porta, tá correta? Porta 110? Tá, né? O IMAP é para leitura de e-mail? É. A porta tá correta? 110? Aí, vamos analisar. O protocolo RTSP significa Real Time Streaming Protocol. É um protocolo para streaming em tempo real. Então, não é para essa finalidade. Também
O 143 é o que? É a porta do IMAP, né? Então aqui, ó, IMAP e POP3 servem para acesso a caixa de correio eletrônico. Mas a porta do IMAP é a 143 e não 110. A porta 110 é do POP3. Então a questão correta aqui é a D, tá? Uma questão simples, mas se você não se ater a essa questão da porta, você pode errar, tá bom? Então os dois protocolos para leitura de correio eletrônico, IMAP e POP3. POP3 porta 110, IMAP 143. Questão também aqui da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Uma aplicação web consiste em muitos componentes, entre eles navegadores e servidores. No contexto de transferência de informação em arquivos na web, o protocolo de camada de aplicação que define o formato e a sequência das mensagens que são passadas entre o navegador e o servidor é o... Então, qual que é o protocolo que define o formato e a sequência de mensagens passadas entre o navegador e o servidor, o cliente e o servidor? Então, ó, contexto de transferência de informações e arquivos na web. Qual é o que define o formato e a sequência de mensagens? DHCP é para configuração dinâmica de endereço de host, né? O NAT é um protocolo que permite o mascaramento do pacote IP, né? Que vai para a rede. Então, através do NAT você consegue que um computador, um dispositivo interno com IP local consiga acesso à rede externa, né? Porque ele vai pegar ali o carimbo, o mascaramento do endereço real, do IP real do roteador. Então não é o NAT, não tem nada a ver. O ARP, que é para resolução de endereço, também não é para isso. Então, transferência de informações e arquivos na web, HTTP, né, pessoal? Questão aqui é para professor de educação básica na área de informática, lá nesse órgão lá no Amapá, e aí eu não sei qual que é o órgão, quem sabe, por favor, escreva nos comentários. E aí fala o seguinte, ó, considere os seguintes serviços associados à internet. E aí ele traz aqui vários, ele quer saber de quais protocolos eles estão falando. Então, é só relacionar. Serviço de correio eletrônico na internet. Qual que é o protocolo? Correio eletrônico. Vamos lá pelo primeiro aqui, FTP, transferência de arquivo. Então, já começou errado. HTTP é para correio eletrônico? Não, né? Arquivo de hipermídia. IMAP, correio eletrônico? Sim. IMAP? Sim. Simple Mail Transfer Protocol, também é para correio eletrônico? Sim. Correto? Mas o IMAP, lembrando que ele é para leitura, né? E o SMTP para envio. Segundo, recuperação de mensagens de correio eletrônico. Ou seja, para leitura de e-mail, qual é? Então, o segundo tem que ser o IMAP, né? Então, aqui, ó, segundo o SMTP, não é. SMTP não é para recuperar a mensagem de e-mail, para enviar. Então, C. HTTP é para ler e-mail? Não. Então, vamos lá. De novo. Serviço de e-mail de correio eletrônico, SMTP? Correto. Ler mensagem de e-mail, IMAP? Correto. Porta 143. Publicação de sites na web, HTTP? Beleza. Meio forçado, mas tá, pode entender, né? É porque na verdade o protocolo HTTP ele vai permitir a comunicação entre clientes e servidores, né? E não é que o HTTP é necessário para publicação, mas é para a comunicação em si, né? Mas tá ok. Transporte de arquivos na internet, FTP? Correto. File Transfer Protocol. Então, alternativa aí, essa foi moleza. Ó, questão do TJDFT, para analista em TI. Fala assim, a arquitetura TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores e o seu modelo de referência se divide em algumas camadas. Os protocolos e técnicas pertencentes à camada de rede são... mas esse vídeo aqui era para abordar questões da camada de aplicação. Tá, mas temos aqui também
sobre isso. Então vamos lá, mas ele quer saber da camada de rede. Então só para vocês entenderem que para acertar uma questão, você não precisa necessariamente saber de tudo daquilo lá. Você pode se aproveitar dos conhecimentos que você já tem. Então tá, não conheço os protocolos da camada de rede, mas conheço os de aplicação. Então vamos lá. Aqui ó, HTTP. HTTP é camada de aplicação, porta 80. Tem porta, é camada de aplicação, né? Então a gente já corta. Olha aqui, IP, IPsec e tal. Ah, tá, eu não conheço esses primeiros, beleza. Porque caso você não tenha estudado, né, camada de rede. Mas você conhece o SSH, porque a gente estudou isso lá na aula sobre protocolos da camada de aplicação. Então, o SSH não é da camada de rede. Corta. TCP e UDP. Então, pela nossa aula, a gente já entendeu que TCP e UDP são protocolos da camada de transporte, né? A camada de aplicação, ela trabalha está logo acima da camada de transporte. Então, ela trabalha em conjunto. E aí as portas, elas estão associadas a um protocolo de transporte. Então TCP 143, no caso do IMAP, né? Então dependendo do protocolo, da porta, você vai ter ali um protocolo de transporte associado. Então TCP e UDP são da camada de transporte. O TCP garante a entrega fim a fim, e o DP ele não garante a entrega. Ele tem um foco na vazão, né? Então, não é. Legal? Olha aqui o B, ó, TCP. Pô, TCP é transporte, então cortei. Então só sobrou essa. IP, camada de rede, correto? ICMP, correto também, que permite a gente saber informações sobre a comunicação em rede. E o NAT, que permite o mascaramento, de modo que, através de um IP real, uma rede local consiga ter acesso à internet, né? Então, ó, alternativa C. Só para mostrar para vocês que mesmo que você não tenha conhecimento sobre aquele tema específico, você pode se aproveitar dos conhecimentos que você já tem para ir tentar acertar uma questão, tá certo? Ó, questão aqui da FGV, para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, concurso de 2022, para analista em TI. Então, isso aqui é um cargo para o qual eu passei também, tá? Eu fiz esse concurso aqui, fiquei em terceiro lugar lá para analista em TI e em primeiro para auditor em TI. Aí acabei tomando posse como auditor. E uns dias desses eu fui chamado aí para o cargo de analista. Aí eu pedi fim de fila, pedi reclassificação. Então vamos ver uma questão. Olha, questão simples, mas um concurso muito bom. Ó, a arquitetura TCP/IP é composta por diversas camadas que permitem a comunicação entre computadores em uma rede. Na camada de aplicação são implementados diversos protocolos, como login, remoto seguro. Na camada de aplicação, um protocolo de rede que usa criptografia para proteger a conexão entre um cliente e um servidor, permitindo uma administração de rede segura por sobre uma rede insegura Então quer saber o protocolo que usa criptografia para proteger a conexão. Qual é esse protocolo? E aí não confundir, tá? Porque quando ele fala que protocolo de rede, às vezes você pode pensar protocolo da camada de rede. Não. Protocolo de rede é no sentido do protocolo que padroniza a comunicação em redes de computadores, tá bom? Mas aqui são protocolos só de aplicação. Então, qual que usa criptografia para proteger a conexão entre cliente e servidor? FTP é para isso? Não. É para transferência de arquivos. DNS é para isso? Não. Isso aqui é nome de domínio, né? SSH é para acesso seguro? Sim. Opa, SSH permite a conexão entre cliente e servidor com acesso remoto de forma segura. Então, vamos deixar ele aqui. Pode ser que sim, né? HTTP HTTP usa criptografia? HTTPS usa, né? HTTP não, então corta. SMTP, para envio de e-mail. Então, só sobrou SSH. Questão moleza. Beleza, pessoal? Então, isso aqui
Foi só aí um aperitivo para vocês verem que a quantidade de questões que a gente consegue acertar a partir de uma aula simples como essa sobre protocolos da camada de aplicação. Então, se você não estudou, recomendo que você vá lá assistir a nossa aula e também colabore conosco lá, traga novos conhecimentos, utilize os comentários para você estar ali trazendo maiores informações, mais informações para a gente, de modo que a gente consiga aprender juntos, colaborativamente, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Não sei por qual motivo, mas o YouTube é meio ruim para compartilhar o nosso conteúdo. Tem muita gente que fala, nossa, como é que eu não conhecia esse canal antes e tudo mais. E vários outros, graças a Deus eu tive vários alunos que foram aprovados em concursos aí, concurso no Banco do Brasil, no IF Pará. Então é muito satisfatório isso. Então conto com a ajuda de vocês para a gente estar levando esse conteúdo para mais pessoas, ajudando aí outros colegas, tá bom? Tem vaga para todo mundo. A concorrência é contigo mesmo, tá? É consigo mesmo. É algo que eu digo sempre. Você que tem que melhorar cada dia, de modo que a aprovação ela é só uma consequência do seu estudo, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.